Mas tudo isso que você falou, de criar comitês de gestão que trabalhem junto com os estatutários, de criar cargos profissionais que tenham uma gestão mais empresarial, uma visão mais empresarial, não foi exatamente o que foi posto para o Fred Luz e ele foi podado por um conselho, pelo presidente do conselho, que foi o Romeu Thoma Júnior. Não foi exatamente isso que aconteceu? O Romeu quase teve um infarto lá, falou que o cara não podia fazer isso, que não tinha necessidade pelo estatuto. Por isso que eu te falei dessa condição de você tentar implementar e aí vem um poder dentro do Corinthians previsto no estatuto e consegue conturbar todo esse ambiente a ponto do cara se sentir tão constrangido e não ficar. Como manobrar diante disso, uma situação dessa, se você estivesse lá? Né, um presidente que coloca essa situação, não, esse CEO não pode estar aqui porque o estatuto não deixa, ele é presidente do conselho do deliberativo do Corinthians. Essa história do Fred Luz é muito controversa. Eu não sei se você chegou a estar... Eu não lembro, eu sou meio ruim de... Não, né? Não. Mas eu queria que você analisasse aí a participação do Fred Luz no cenário do Corinthians. Eu conheci no começo da gestão, a gente teve uma reunião com a empresa lá, com a Álvares Marçal, mas na época existia uma sobreposição com o que tinha sido contratado na Ernst Young e não fazia muito sentido seguir, mas eu vou me permitir voltar para um ponto que ficou para trás, que eram exemplos de coisas que eu queria fazer e não fiz, por falta de alçada e de caneta. Tá? Um deles foi o regime centralizado de execuções, o RCE que está sendo feito hoje. Tá? Júlio Mandel, advogado que coordena o RCE, junto com Elias Mubarak. Tá? Eles fazem isso pro bono para o Corinthians. São dois advogados extremamente experientes nessa área. Tá? Eu levei o Júlio para fazer a primeira reunião com a Ernst Young, para a gente fazer o RCE, mais de um ano atrás. A gente está fazendo agora. Porque chegou uma hora que você não tem mais alternativa. Por que era importante fazer lá atrás? Porque quando essa gestão assume, ela tinha lá, além daquilo que eu falei para vocês, de não ter caixa, não ter crédito, não ter elenco, tinha 350 milhões vencido. Opa, beleza? Tá vendo o vídeo no celular? Não esquece de se inscrever aqui no Alambrado, hein? Bom vídeo para você, um abraço. Não é nem para dizer que isso é curto prazo. Está vencido. Você tem que... É negativo. O cara está te executando. Sem contar que tinha contrato de execução lá de confissão de dívida assinado na véspera da gestão. Eduílio. Isso não é que atrapalhou. Isso destrói o planejamento. Porque você recebe bloqueio, você não consegue operar tal. Agora, o que eu tenho a consciência muito tranquila é que, mesmo antes da gente assumir, quando eu vi a projeção de caixa que estava no orçamento, que a gente revisitou depois, mas quando eu vi a projeção de caixa até o final do ano, eu chamei uma reunião, na época ainda com o Rubão e Augusto, e falei assim, gente, a gente precisa de alguma coisa, não tinha nem Ernst Young ainda, tá? Assim, a gente precisa, seja de uma recuperação judicial, seja de um regime centralizado, a gente precisa ter fôlego para lidar com esse curto prazo. Não vamos fazer, imagina, Corinthians não precisa disso, Corinthians é gigante, Corinthians é enorme. Então, assim, cara, não é que não é gigante, não é enorme, é óbvio que é gigante, é enorme. Mas a realidade que se impõe é, eu não tenho caixa para abrir o clube dia 2. Tá? Então, se dependesse de mim, único exclusivamente, a gente tinha entrado com esse pedido de RCE dia 2 de janeiro de 24. Vou refazer o pedido, tem uma pergunta aqui, mas antes eu quero refazer o pedido, rapaziada. Eu fiz aquele pedido pra gente chegar aos 74 mil, a gente tem que chegar nos 100 mil, porque eu quero aquela plaquinha. A plaquinha, né? Plaquinha, essa porra dessa são plaquinha. São 4.500 pessoas vendo a gente. Se você não está inscrito, está gostando do conteúdo aqui, se inscreva aqui no Alambrado Alvinegro. Agora é o seguinte, Rosalá, dos 24, vocês escolheram um e tal... o pensamento é coeso, o pensamento é muito próximo entre vocês ali, as decisões são tomadas. Vamos imaginar que vocês estão no comando. O telefone do Fred Luz vai tocar ou não vai? Cara, eu falaria com ele com maior tranquilidade. Você fala assim, pô, se eu ligaria para o Fred e chamaria para voltar? Isso aí. Lógico que sim. Mas você acha ele o cara mais competente para fazer esse tipo específico de trabalho? Olha, cara, ele foi a pessoa que entregou esse modelo, inclusive junto com a própria UI, no Flamengo. Né? Se você pensar o que foi feito na gestão do Bandeira, eu não estou reinventando a roda aqui. A própria UI apresentou isso para o Corinthians. Você quer replicar o que deu certo. Esse modelo de você ter uma camada estatutária
que é quem responde para o conselho, tá, Du? Quem vai no conselho? O estatutário. O executivo, cara, ele não é um cara político, ele está lá para trabalhar. Né? O que o estatutário tem que fazer é, o estatutário, ele faz a conversa política para você, entre aspas, você liberar aquele executivo para exercer o papel dele. Né? Em nenhum momento, deu o exemplo do superintendente de marketing, né? O Vinícius, que o Manfredi que acabou de nos deixar aí, vou deixar o Corinthians. Aliás, que fez um grande trabalho, Vinícius. Mandar um abraço para o Vinícius, que fez um grande trabalho. Também aproveitar e mandar um abraço para o Vinícius, cara. O Vinícius é um cara extremamente profissional, extremamente capacitado. Que foi sacaneado pelo Augusto Melo. Vai fazer muita falta, Vinícius. Então, o trabalho de conversa com o conselho é do estatutário. O executivo tem que desempenhar o papel dele no dia a dia. Tá? Mas desculpa, acho que eu fugi da tua pergunta. Não, eu falei do Fred Luz. Não é mais telefone tocar, se vai mandar aquele WhatsApp, se vai criar um grupo com o Fred Luz, é nesse sentido, né? Não, cara, e assim, o Fred é uma pessoa respeitadíssima no meio. Ele, vocês devem ter visto, ele participou de um podcast, se eu não me engano, da Infomoney, coisa de 2 ou 3 semanas atrás, e ele falou claramente ali, falou assim, tinha um plano para ser executado e não deixaram. E não deixaram executar. Então, quer dizer, chamam só para dar migué, né? Só para justificar para a galera, no final não deixa os caras trabalhar. Isso que acontece muito. Aconteceu com você também, viu?